Excelente dia a todos que nos acompanham pela página do Facebook e Instagram da sede. Sejam bem-vindos a mais um Despertar para o Trabalho Online. Este programa é criado e desenvolvido pela Associação Comercial e Empresarial de Dourados, com o objetivo de oferecer palestras mensais a equipes de funcionários das empresas filiadas. Em nome da diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Dourados, agradecemos às empresas patrocinadoras. São elas: CMT, Centro de Medicina do Trabalho, Realce Cosméticos e Sistemac Copiadoras e Impressoras Multifuncionais. O regulamento para concorrer ao prêmio Assiduidade está disponível em nosso site. A palestra de hoje, Desenvolvendo Comunicação Assertiva para Melhores Resultados Comerciais, será conduzida por Bruna Cordeiro. É bacharel em Direito pela Universidade Federal de Viçosa. Tem trabalhado com inteligência emocional, desenvolvendo processos que conduzem o cliente a uma autoanálise e posterior movimento de reprogramação de pensamento, sentimentos e emoções, que culminam em ações mais assertivas. É Coach Evo, com ênfase em inteligência emocional. Fiquem agora com Bruna Cordeiro. Olá! Primeiramente, eu gostaria de agradecer à sede pelo convite, agradecer pela oportunidade de vir trazer um tema que é tão importante, um tema que é tão atual, né? É esse diálogo, é essa comunicação mais fluida, uma comunicação mais objetiva, exatamente permeada ali por conceitos de inteligência emocional. Então eu quero te convidar a, nesse momento, se for o caso, pegar um papel, um bloquinho de notas, para que você possa fazer as suas anotações, para trazer todo tipo de reflexão durante o nosso papo aqui. Então vamos começar trazendo o que vem a ser o conceito de inteligência emocional. Inteligência emocional é a capacidade de conhecer suas emoções e a habilidade de geri-las. E o que isso quer dizer? Trazendo um exemplo assim bem, realmente bem simples que vem à minha mente, é o seguinte: se você é uma pessoa que gosta de trabalhar num ambiente extremamente organizado, um ambiente limpo, asseado, e tem que dividir ali o seu espaço, tem que trabalhar lado a lado com aquela pessoa que é desorganizada, que trabalha num ambiente confuso, cheio de papel, livro, enfim, coisas espalhadas. Como que você se sente? O que vem à sua mente? Você se sente com raiva? Você se sente insatisfeito? Tem vontade de brigar? De gritar, de espernear, de socar a pessoa? É assim que você se sente? E é exatamente aí que deve entrar a inteligência emocional. A inteligência emocional é aquela capacidade que nós temos de, quando surgirem as emoções que não são queridas, emoções que não são planejadas, e nos levam para um determinado lado que não vai ser adequado, a inteligência emocional vem frear, fazer com que essas emoções sejam transformadas em um tipo de comportamento aceitável, né? Uma ação que a gente considera ponderada, pensada, né? E isso vai permitir melhor qualidade de vida, um melhor ambiente social e profissional, aumento da produtividade e um melhor gerenciamento do tempo. Muito bem, dito isso, é possível que nós já tenhamos uma condição de prever a importância da aplicação de conceitos de inteligência emocional no nosso dia a dia, de modo a obter melhores resultados. Mas nós vamos conversar aqui basicamente a respeito da inteligência emocional no âmbito corporativo, no ambiente empresarial. Em empresas, a inteligência emocional é extremamente relevante, extremamente importante. Por quê?
não só para colaboradores que trabalham muitas vezes sob pressão, com vendas, alcance de metas, mas também com aqueles clientes que apresentam animosidade, rispidez, ou seja, aquele cliente chato. A gente também pode trazer conceitos de inteligência emocional para o gestor, né? Aquele que vai tratar com seus funcionários ou até mesmo que vai lidar com o próprio patrão. O que é importante para nós, não só na assimilação, mas também na aplicação da inteligência emocional, é conhecer a respeito da sua identidade. Identidade, o que é isso? É um conceito que envolve habilidades, virtudes, motivações e a melhor forma de comunicação. Todos esses elementos, componentes da identidade, podem ser revelados através de pesquisas orientadas por um profissional como o coach ou um outro profissional, e o seu conhecimento é de vital importância para o desenvolvimento de relações interpessoais dentro e fora do ambiente profissional. Eu tenho certeza que vocês já passaram por situações nas quais houve uma falha na comunicação. Por exemplo, um e-mail que veio muito mal escrito, um memorando que gera interpretações equivocadas, uma dubiedade, uma falta de entender, de entendimento do que está sendo falado. E até mesmo verbalmente, essa falha na comunicação acontece muitas vezes quando a comunicação não é direta, e isso pode gerar conflitos, mal entendidos. E eu vou dizer para vocês uma coisa, isso provoca desconforto, não é verdade? Quando você não entende algo que alguém diz, ou quando você recebe uma ordem e interpreta errado, você se sente mal, gera desconforto. E se isso acontece vez após vez, se isso acontece reiteradamente, pode ocasionar, inclusive, obstáculos para o crescimento do colaborador, para o seu crescimento. Pode ocasionar obstáculos para o desenvolvimento do funcionário. Pode ocasionar desânimo, divergências de relacionamentos e baixa produtividade. Mas o que é necessário para que a comunicação seja realmente eficiente? Bom, é necessária assertividade. E o que é assertividade? É a capacidade de nos expressarmos de forma clara, de forma direta, objetiva, utilizando métodos que façam com que o outro entenda com exatidão aquilo que queremos dizer. E eu vou dizer uma coisa para vocês, por que é tão importante ter essa assertividade? Pessoas assertivas normalmente são pessoas positivas e manifestam sua opinião de forma muito transparente. Isso tudo coopera para que o indivíduo se comporte com maior equilíbrio e segurança ao tomar decisões e executar ações. Então, por favor, anote aí, a chave para uma comunicação eficaz, eficiente, é a assertividade. Mas buscar o desenvolvimento da assertividade pede de nós esforços, requer que nós realmente nos empenhemos para que aquilo aconteça. E isso passa pelo conhecimento dos aspectos da identidade que eu já mencionei, como também
pelo empenho no crescimento pessoal e profissional. O desenvolvimento de uma comunicação eficiente contribui para o bom andamento de processos, bem como para a fluidez de um trabalho de maior qualidade. Essa comunicação interna eficaz é tão importante que pode diminuir reclamações em relação à empresa, ela pode aumentar a produtividade do colaborador, a sua produtividade, fazendo com que você se sinta impulsionado a alcançar metas e resultados. E isso acontece por quê? Porque você, colaborador, quando entende, quando sente que o gestor, o seu coordenador, o próprio patrão está falando com você de uma forma que você o compreende, você se sente parte do processo, você é motivado, você toma para si os objetivos da empresa, que não são somente da empresa mais, passam a ser seus e realmente você veste a camisa da equipe a qual você pertence. Ok, mas o que é importante para o alcance dessa harmonia na empresa? É importante que os gestores conheçam os seus colaboradores. É importante que você seja conhecido. Afinal de contas, ninguém é igual a ninguém. E os gestores muitas vezes têm que ter aquele chamado jogo de cintura. O próprio funcionário, tantas e tantas vezes, tem dificuldade de entender a razão pela qual ele se comporta de determinado modo. Então, o que acontece? O gestor tem que ter essa sensibilidade e o próprio funcionário tem que se conhecer para que efetivamente a comunicação se dê de melhor forma. E isso pode acontecer através do conhecimento do perfil comportamental. O que é um perfil comportamental? O perfil comportamental está associado à maneira de agir do indivíduo. São suas habilidades e limitações. Normalmente, nós encontramos por aí uma listagem de 4 perfis predominantes e eles revelam um padrão de comportamento. Quais são esses perfis? Você deve estar se perguntando aí, qual é o meu perfil? Vamos lá. Os perfis são dominante. O dominante que é aquele indivíduo que é ativo, ele é competitivo, ele é muito otimista em relação aos resultados que ele vai alcançar, ele é dinâmico, dominante gosta muito de desafios, ele assume riscos, mas ele não gosta de processos lentos. Uma pessoa dominante costuma ser até impaciente. E ele também não gosta de falta de autonomia. Ele gosta de liberdade para poder agir, para poder produzir. O segundo perfil do qual nós vamos falar é o perfil influente. E o influente normalmente é um perfil muito bom para aqueles que são vendedores, para aqueles que se comunicam com o público, né? Por quê? Porque a pessoa influente, ela é extrovertida, ela é falante, ela é adaptável, é uma pessoa ativa. O influente, ele não é muito fã de rotina, não. O influente gosta mais de liberdade, criativo, de liberdade para agir. Ele gosta muito de autonomia, assim como eu falei a respeito dos dominantes, né? E ele gosta também de trabalhar em equipe. É muito legal isso no influente, que apesar dele querer a liberdade, dele querer a autonomia, ele gosta também de trabalhar em equipe. O influente, todavia, não gosta de rigidez. Ele não gosta de monotonia, ele não gosta de falta de reconhecimento.
Você está se lembrando de alguém aí ou você é assim? Quando você desempenha algo muito bacana, algo que teve um resultado positivo para a empresa, você gosta, você quer reconhecimento? Então talvez você possa ser influente. O terceiro perfil sobre o qual nós vamos falar é o perfil estável. O estável é aquele colaborador, o funcionário, ou até mesmo o próprio gestor, o patrão, que é estável, ele é calmo, ele é prudente, ele costuma ter autocontrole, ele gosta de rotina, ele gosta de planejamento e ele é uma pessoa muito ajudadora. O estável normalmente gosta muito de ajudar, de servir aos outros. O estável, por sua vez, ele não tolera falta de disciplina, ele não tolera improvisação. Então, se você se lembra do exemplo que eu dei lá no início, de um funcionário organizado, que gosta de trabalhar num ambiente onde haja organização, onde haja a disciplina, e um funcionário que trabalha ao lado desse e não gosta de organização, não gosta de nenhum tipo de sistema, talvez nós possamos acreditar que eles se tratem de um funcionário estável e um funcionário influente. Mas vamos lá, vamos seguir. O quarto perfil que nós trazemos é o perfil analítico. O analítico é aquela pessoa detalhista, precisa, cautelosa e muito crítica. O analista tende a ser crítico não só com os outros, mas com ele mesmo. Ele busca aquilo que a gente chama de perfeição, excelência. Ele trabalha com métodos, prefere ambientes calmos, não gosta de pressão, ele não gosta de falta de garantia, não gosta de falta de segurança, ele precisa da segurança para desenvolver o seu melhor, para desenvolver realmente a excelência que ele tanto prima. E conhecer os perfis comportamentais dos colaboradores auxilia o gestor a se comunicar de forma mais eficiente com cada um dos funcionários. Um funcionário dominante, por exemplo, está apto a receber ordens e a executá-las, ainda que seja de última hora, porque ele está confortável, ele se sente bem em trabalhar sob pressão. Um funcionário, um colaborador estável, por outro lado, se recebe a mesma ordem no mesmo momento, tende a realizar, a ter um resultado um pouco inferior. Por quê? Porque o funcionário estável precisa de um pouco mais de tempo para assimilar a informação e para colocá-la em prática de maneira eficiente. Ok. De posse desse conhecimento dos diferentes perfis comportamentais, é possível desenvolver uma comunicação assertiva, eficiente? Eu vou dizer para você que sim, é possível, mas nós precisamos de um passo a passo. Vamos lá? O primeiro passo é que possa ser desenvolvida a inteligência emocional no âmbito empresarial. A comunicação deve ser feita de forma clara, mas também se deve ouvir atenta e pacientemente quando o outro estiver falando. Isso é sim um conceito, uma aplicação de aspectos de inteligência emocional, porque na inteligência emocional nós temos aquilo que chamamos de escuta ativa. Bruno, então você está dizendo que para a comunicação ser efetiva não é necessário somente falar de forma direta, é necessário também que nós escutemos? Exatamente.
para que a comunicação se dê de forma realmente fluida, direta, nós precisamos não só saber o que nós estamos falando, mas nós precisamos também ouvir com um ouvido de análise. O que essa pessoa está tentando me dizer? E sabe o que é algo muito interessante que nós temos na inteligência emocional? É o conceito de você fazer o que nós chamamos de paráfrase. O que é isso? Paráfrase é alguém te disse algo e você diz o que ela te falou com as suas palavras. Então alguém te diz, olha, você precisa fazer isso aqui para mim, você precisa me entregar esse relatório antes das 4 horas. E você está recebendo essa informação às 3h15. Então, numa paráfrase, você vai dizer, você quer me dizer que às 13h15 eu estou recebendo uma informação de que eu devo entregar este documento antes das 16 horas, antes das 4 horas de hoje? Consegue compreender? Aquela pessoa pode ser que falou daquele jeito tão rapidamente, queria de forma tão a tempo e a hora aquele documento, sem pensar, será que vai dar tempo? Em 45 minutos, será que dá tempo dessa pessoa me entregar esse documento? Essa é a escutativa e a paráfrase. Nós também temos que prestar atenção no sentimento do discurso. É muito importante que as palavras escritas ou faladas expressem o sentimento correto que se quer comunicar. Para isso, é preciso usar de segurança, confiança e principalmente honestidade naquilo que você quer passar como informação. Um outro aspecto, anotem aí por favor, é a coerência. Coerência é você dialogar acima do uso de palavras. Como? Com ação. Portanto, é muito importante que a pessoa seja coerente com as suas palavras e com os seus exemplos. Quer ver uma coisa? Sabe aquele colaborador que vive criticando você ou criticando uma outra pessoa, dizendo, nossa, mas fulano, olha lá, fulano não trabalha, o que fica fazendo? Toda hora vai tomar cafezinho, toda hora tira um intervalo, mas ele mesmo é aquela pessoa que deixa tudo para depois. Recebe uma ordem, não vou fazer agora não. É o que nós chamamos de procrastinação, deixar para depois. Um colaborador que age dessa forma, ele está sendo incoerente. Ele tem um discurso, ele fala alguma coisa, mas ele age de forma diferente. Conseguem perceber como que a comunicação fica truncada, fica realmente difícil de ser entendida quando uma pessoa age dessa forma? Uma outra coisa que nós temos que ter em consideração é um aspecto muito relevante da comunicação, que é o respeito. Não seria talvez preciso nem dizer que nós precisamos ter respeito por tudo e por todos no ambiente corporativo, mas também no nosso dia a dia. Então, por favor, por mais bem-humorado, por mais alegre, por mais extrovertido que você seja, cuidado! Cuidado com piadas, cuidado com fobias, preconceitos. As piadas podem ser muito interessantes, podem descontrair, mas você tem que perceber que há sempre dois lados. Há sempre a pessoa que recebe aquela informação e que talvez não esteja no clima da piada, ou que talvez receba aquela informação realmente como um sinônimo de desrespeito, como um sinônimo de algo ofensivo. Então, para que a gente não peque, é melhor não fazer piadas, ok? Próximo passo, saiba
quando falar. Preste muita atenção ao momento certo para expressar a sua opinião. Veja bem, você pode ter certeza de que aquilo que você tem para dizer é algo muito relevante, é algo muito importante que pode trazer uma grande colaboração à própria dinâmica da empresa, mas se você colocar no momento errado, tudo vai por água abaixo. Portanto, aguarde o momento correto para que o discurso não seja comprometido. Próximo passo, para quem está anotando aí, seja empático. O que é ter empatia? Empatia é você conseguir se colocar no lugar do outro enquanto se comunica. Veja bem, se você é mãe, se você é uma mulher que tem um filho pequeno, ou mesmo que seja já grandinho, você vai entender perfeitamente esse exemplo. Você tem o seu filho amanheceu com 38,5 de febre e você decide ligar para o seu gestor e dizer: olha, meu filho amanheceu com uma febre alta e eu vou precisar levá-lo até o hospital, até a UPA. O que é ser empático nessa situação? É o gestor ouvir aquilo e tentar se colocar no lugar daquela mãe, tentar se colocar no lugar daquela funcionária. Se você não é mãe, se você não é mulher, ainda que você seja um homem e não tenha filhos, que você tente se solidarizar com a situação daquela pessoa e entender realmente que a situação dela é delicada e precisa de uma atenção bem particularizada. O próximo ponto é um ponto de que eu gosto muito, é o ponto chamado validação. Vamos assistir a esse vídeo que vai ilustrar um pouco a respeito do que vem a ser a validação. I'm here to get validated. You are awesome. Excuse me? You have an amazing face. You've got powerful features, man. Anyone ever tell you that? No. Then listen. You look a little down. And it may seem like sometimes people don't understand you. But someday, man, someday, people are gonna see you for what you really are. You really think so? Absolutely. You are great. Need a validation, please? You are great, ma'am. You have amazing cheekbones. Really? Sir, yes. We have a situation. Where? 6 months old. What the hell's going on? You've been through it. You know. You've had so much life experience that other people don't appreciate, but you know. Plus you do. They're not patronizing the shops. They're just coming to see him. Oh, sir, you're in great shape. You work out? Not for long. I do, actually, a bit. Yeah, thanks. Young man, we are running a business here, not a social club. That is a fantastic suit. It really flatters you. You think so? You guys work so hard. You are the backbone that keeps this place running. It always felt like no one really appreciated us. Yeah, I mean, our jobs are so stressful, and it seems like most of the times people just don't see it. No, what you do is so important. You
know, I bet the boss would love to meet you. You are great. You provide hundreds of jobs, sustaining hundreds of families. That's huge. That's so good to hear. Most times I feel like people don't recognize that. I'm just the big bad man on the hill. Not at all. You give. You know, I know some people who'd probably like to meet you. Mr. President, no matter what people say about you, you have still got a great golf swing. God bless you. You do. You have a fantastic mustache. I bet Burt Reynolds and Tom Selleck look at you and get envious. I'm not kidding. Thank you. You're welcome. Hugh Newman, a man who is changing the world with free parking and free compliments. New leaf. A very big new leaf. A validação é reconhecer os aspectos positivos do trabalho do outro. É algo de que o influente gosta muito, porque eu falei que o influente é aquele que gosta de reconhecimento, mas ainda que você seja estável, ainda que você seja analítico, dominante, você gosta de ser reconhecido. Todos nós, seres humanos, gostamos de ser validados, gostamos de ser elogiados por um trabalho bem feito, por resultados positivos que nós tenhamos trazido à empresa. E agora eu me dirijo especificamente àqueles que são gestores, àqueles que têm um cargo de coordenação. Se você vê resultados positivos na sua equipe, não deixe de validá-los, não deixe de validar aquele colaborador, aquela colaboradora, e valide o mais rápido que você puder. Para quê? Para que a situação não vá passando, para que o tempo não vá passando e perca o sentido para você validar aquela pessoa. Uma coisa muito interessante, muito importante na área empresarial é a validação que é feita de forma pública e mantendo ali todos os aspectos, todos os elementos profissionais para novamente não comprometer o discurso, não levar a comunicação para um lado que talvez não fosse desejado, que é do mal entendido, mais uma vez. Um exemplo que nós podemos dar dessa comunicação, dessa validação pública é o seguinte: quando você envia um texto, e na verdade é uma validação profissional através de um texto, você envia o seguinte texto: Olá, Júlio, eu gostaria que você soubesse que recebi seu relatório e que está muito bem escrito. Eu fico feliz e muito tranquila de que eu tenha um colaborador como você para desempenhar os resultados que nós buscamos na nossa equipe. Consegue entender? Eu elogiei o Júlio e o fiz de forma que ele entendesse que o trabalho que ele desenvolveu foi bem recebido, foi realmente reconhecido e aquilo ali foi feito de uma forma muito profissional. Isso pode ser feito através de um e-mail para ele? Pode, mas isso pode ser feito verbalmente também. O Júlio ali, diante dos colaboradores, funcionários, amigos dele, colegas dele, pode receber esse meu feedback e pode entender: uau, que bom, o Júlio nesse momento foi estimulado a continuar procedendo da forma que ele procedeu e que rendeu bons resultados. A validação é muito interessante também para os outros que ainda não receberam a validação. Por quê? À medida em que eu assisto a um outro recebendo aquele elogio, eu também fico querendo receber um elogio, eu também quero ter um bom resultado para que o meu chefe, para que o meu gestor, para que o meu coordenador diga: olha, Bruna, parabéns, o seu resultado foi muito bom, nós reconhecemos a sua importância na nossa equipe, nós reconhecemos a sua importância realmente na estrutura da nossa empresa. Bem, como
é possível aprender a desenvolver esse tipo de comunicação, sobre a qual nós falamos agora, da qual nós demos uma série de elementos. Eu vou dizer o seguinte: a habilidade da comunicação atualmente é algo imprescindível na dinâmica corporativa. E é exatamente por isso que um número crescente de empresas tem buscado treinamentos para que seus colaboradores desenvolvam uma comunicação assertiva. E eu vou dizer para vocês que o seguinte: esses treinamentos podem ser desenvolvidos por uma série de profissionais e dentre eles podem ser desenvolvidos através de um processo de coaching, que por meio de técnicas e ferramentas comprovadas exercita o autoconhecimento, auxiliando no entendimento das competências e identificação dos pontos de melhoria, reprogramando pensamentos que são negativos. Lembram-se dos pensamentos lá do início que nós queremos evitar? Então nós tendemos a reprogramar esses pensamentos e também comportamentos, eliminando medos e aprimorando habilidades de comunicação, ampliando o poder de negociação e empatia, desenvolvendo a inteligência emocional. Desse modo, o ambiente empresarial se tornará mais produtivo, mais propício a colaboradores felizes e realizados. Eu agradeço a vocês, espero que nós tenhamos mantido uma comunicação realmente eficaz, que vocês tenham entendido todas as informações que foram passadas e me disponibilizo a atendê-los para qualquer tipo de questionamento ou demanda. Obrigada! Mais uma vez, agradecemos as empresas patrocinadoras deste projeto: CMT, Centro de Medicina do Trabalho, Realce Cosméticos e Sistemac Copiadoras e Impressoras Multifuncionais. E agradecemos a você que esteve acompanhando conosco mais um Despertar para o Trabalho Online. Nosso próximo encontro acontecerá no dia 7 de outubro. Tenham todos um ótimo dia de trabalho.